banda. Não pode ir pra praia e tá fora da banda. Entendeu? Tipo... Mas fazem 20 anos que a gente não toca, né? Então, pra mim, vai ser o show da minha vida. O principal de tudo isso foi talvez a grana... Opa, desculpa. Mais tarde os Cascaveleiros chegaram em São Paulo e ele chegar num restaurante e dizer, não, o negócio é o seguinte, bota uma boia aí pros caras, porque a gente vai ficar muito famoso e a gente vai te enxergar depois. Antes do anúncio do dia 19, a gente é algo imaginário, uma coisa que tá no emocional das pessoas, na fantasia. Sim. Agora não, agora nós somos reais, nós vamos estar se apresentando no dia 19. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Tá Vazando Entrevista e você é muito bem-vindo por aqui. Se você é novo na área, já convido você a deixar a sua inscrição, deixar o seu like, já deixar o seu comentário também no final aqui do nosso papo e mandar para quem você acha que vai gostar das nossas conversas por aqui. Hoje estou sozinho aqui na área, a Babi tem um compromisso, não pôde estar aqui comigo, normalmente ela está aqui junto com a gente, mas nem por isso a gente vai deixar de falar com os caras que há 40 anos, né? Mais de 40 anos a gente pode falar, 40 anos exatamente. Em 84 eles montaram uma das bandas de rock mais importantes da história do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e hoje eles estão aqui conosco para trocar uma ideia, a gente relembrar momentos importantes dessa trajetória de 40 anos, lembrar também momentos marcantes do legado da banda, das músicas da banda, e também contar pra gente um pouquinho sobre o que vem pela frente por aí, porque a gente, enfim, 40 anos é muita estrada, mas eles não estão nem aí, eles querem continuar, estão com um show novo na área e a gente vai falar com eles. TNT, Márcio Petraco, Charles Master e quem tá com a gente por aqui também é o Tia Gomes. Sejam bem-vindos, galera. Obrigado, querido, que legal. Tudo bem com vocês? Tamo aí. Tudo Melhor certo. agora. Melhor agora. Os microfones ligados aqui, tá tudo certo. Tudo, acho que sim. É pra estar, né? A gente estava comentando aqui antes, né, de entrar no ar, que as histórias legais acontecem quando os microfones estão aqui, antes de ligar a luz do Oner aqui, a gente começa a contar algumas histórias e elas são espetaculares. Mas eu lembrei de uma história aqui que, quando eu estava, enfim, dando uma olhada ali, estudando um pouquinho para trocar uma ideia com vocês, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo lá quando eu entrei no rádio. Meu primeiro dia de rádio, chuta qual foi a primeira banda que eu toquei no ar. Tô desconfiado. Tá desconfiado. Eu entrei no ar, eu lembro que era pra apresentar um programa de música, bandas gaúchas na época. E aí eu cheguei umas 3 horas antes, e aí os CDs estavam eram todos na parede, assim, né? Vinil, CD e tudo. E aí eu cheguei tudo preocupado. Era 1 hora só de programa que eu ia apresentar. Não podia errar. Não podia errar, e eu com medo de faltar música, né? Imagina, faltar música. E aí eu comecei a puxar, e eu falei, caramba, mas o primeiro som que eu toquei foi da TNT, cara. E foi aí que vocês entraram. E tu lembra qual na música? Minha vida. Aí tu pediu demais. Mas provavelmente deve ter sido, não sei, as clássicas, né? De vocês, enfim, alguma dessas. Mas provavelmente foi essa aí. Eu tô vendo que deu certo o programa lá. Deu certo. Inclusive a carreira no rádio Deu também, certo, né? me impulsionou. Começou com o pé direito. Tá aqui na RBS, a gente sempre teve muito apoio à história da banda do TNT e as nossas histórias também individuais, que a gente segue fazendo música a vida toda, tem muito a ver com a RBS, né? A gente sempre teve atrelado a RBS por ser aqui do Sul e por ter essa relação com a RBS, que sempre curtiu também o nosso trabalho, até então, né? Por isso que a gente tá aqui. Exatamente, é um prazer ter vocês aqui. Bom, eu sei que a história de vocês é conhecida por muitas pessoas que nos assistem nesse momento, mas também eu gostaria de provocar um pouquinho mais, assim, uma reflexão sobre o início lá dos anos 80 lá, 84 nasceu a banda e tudo mais, vocês ali, todo mundo era do Bonfim, vocês eram todos vizinhos, conhecidos, parceiros, próximos ali, como é que era a convivência de vocês naquela época? Eu era do Bonfim, fiz uma banda com o Flávio, baço. O Júpiter, né? O Júpiter, e daí a gente nos foi apresentado um baterista por um vizinho meu e do Flávio, que era o Alexandre Fetter. Ele se mudou para a rua ao lado, para Santo Antônio, mais precisamente. Olha aí. E disse que ele ouviu uns sons de bateria do prédio, em frente ao prédio dele, e que ele conheceu, que era um cara muito legal. Ele foi até a nossa rua Calduro nos informar que ele achava que tinha um baterista, que nós tínhamos que ampliar o time. Eu e o Flávio teríamos que colocar um baterista naquela instância no TNT, né? E, bom, posterior a isso foram acontecendo as coisas. O Felipe Jotes virou nosso baterista, o primeiro, né? Gravou 2 álbuns conosco, com o TNT. E aí as músicas, aquelas que eu e o Flávio, que a gente fazia, foram tomando forma, foram aparecendo, né,
um dos ensaios, Mas só né? um pouquinho, antes de gravar 2 álbuns, eu entrei na banda também, né? Sim. Aí eu era colega do Charles. O Charles era tava falando vizinho do Bonfim. Flávio no Bonfim e do Fetter também, e pertinho do Jotes também, né? O baterista. E eu era colega do Charles no Colégio Israelita Brasileiro ali. E aí, num primeiro momento, o Charles disse assim, pô, eu disse, vou comprar uma guitarra. E o Charles disse, pô, Não, só um pouquinho, mas antes de ter sido colega do Charles, foi eu meu fui colega. colega do Charles lá no Instituto, é verdade. É verdade. Porque a gente tinha uma É que a turma história ali. é tão longa que a gente sempre vai esquecer um pedacinho. No ensino fundamental, a gente tinha uma turma grande ali que pirava numa de fazer um som. Não vou te dizer assim que não tinha uma banda, mas, enfim, um tinha uma guitarra, o outro tinha não sei o que e tal, o outro enjambrou uma bateria e tal. E isso no fundamental. Mas aí quando chegou ali no final do ensino fundamental, a gente se separou e uns foram para uma escola e eu fui para outra, uns foram, enfim, para o Bé, não sei, né? Julinho. Se mantiveram ali unidos, rolando um som, que era um time que veio a dar origem à Graforrest Filarmônica, era o Prisão de Ventre. Inclusive, o primeiro trampo do TNT foi no show que a gente abriria pro Prisão de Ventre, mas alguém foi pra praia, não sabia se o show ia rolar ou não, e no fim ficou só nós para segurar a noite inteira. O TNT, assim, saindo da garagem. Né? Assim. Ruim, né? Mas a gente nem tinha repertório pra isso. E aí, como porque as pessoas não percebem que é o seguinte, que tem até a coisa assim, tipo, oficialmente o TNT passou a existir num momento em que eu já tinha saído da banda, porque, enfim, eles foram tocar na praia, meu pai não me deixou ir pra praia. Mentira. Então, naquela época, era uma brincadeira, era pra tu ver como era uma brincadeira, que tipo assim, vamos rolar o som na praia, não vou poder ir, tá, então vamos chamar, então tu pega o baixo aqui, mudou a formação da banda. Não pode ir pra praia, tá fora da banda. Entendeu? Tipo, essa era a importância que a banda tinha. A banda era uma brincadeira de criança, né, bicho? Sabe? A gente tinha tocado num festival de colégio lá e tava, tipo, saí, beleza, o Charles assumiu o baixo, tava tranquilo. E aí, quando eventualmente rola o episódio histórico ali do TNT se partir ao meio, pra dar origem a TNT e Cascaveletes, né? Aí era um quarteto, 2 foram formar os Cascaveletes, no caso o Flávio e o Ney, né? O Júpiter e o Ney Vansório. E o Charles e o Felipe Jotes, o baterista, formariam o TNT, mas eles precisavam completar esses times. E aí, tipo, vamos chamar o cara que trabalhou de road com a gente, vamos chamar o cara que operou o som pra nós, vamos chamar o cara ali que já tocou com a gente no passado. E aí o Tchê é chamado pra completar o time do TNT e eu também, né? E aí, como o Charles já tinha assumido o baixo, eu que tinha sido baixista na primeira formação, antes de qualquer registro fonográfico, antes da banda ser uma banda como se considera hoje, né? Quando era só uma brincadeira, eu tinha sido baixista. E aí o Charles já estava no baixo há um tempo e eu comprei uma guitarra e entrei tocando guitarra. Porque lá no colégio, conversando com o Charles sobre música, rock e tal, não sei o quê, quando eu passei a ser colega do Charles, podia, né? E o Charles disse assim, por que tu não compra um baixo que aí tu entra na nossa banda? Eu pensei, mas que tua banda? Vou comprar guitarra, agora vou comprar baixo pra tocar na tua banda, tá louco? Tipo assim, vou comprar guitarra. Baixo era... Vou fazer minha banda. Não, sei lá, não porque eu era afim de tocar guitarra. Eu era afim de tocar guitarra, não era afim de tocar baixo. Mas aí aconteceu que apareceu um baixo maneiro, assim, de barbada, e o Charles recortou o anúncio de jornal e me levou, olha esse baixo que pintou aqui, pá. É bem o dinheiro que tu tem. E eu tinha ido ver uma guitarra e a guitarra não era legal, e eu disse, não vou comprar ainda, vou dar um tempo. Até não sei como, porque em geral um guri, a primeira coisa que ele vê, ele, quero guitarra, apareceu. Eu digo, não curti muito essa guitarra, vou deixar pra outra hora. E continuei de olho nos classificados, e o Charles achou, classificados, cara, da 0 hora, né, tijolinho classificado que tinha na 0 hora. O Charles me levou, esse cara tá vendendo um baixo, vamos lá ver e tal. E nessas aí eu já tava conhecendo o Flávio, já disse, tá aqui. Quem sabe não seria interessante entrar na tua banda. Aí fui ver o baixo era maneiro. Eu digo, quer saber? Vamos comprar esse baixo aí, vamos lá no ensaio da tua banda, ver como é que é ela e tal. E aí o TNT começa numa onda de garagem, assim. Festival de colégio aqui, outro lá. Vocês já tinham tocado no Anchieta e tinham se classificado pra final do Anchieta. Pra tocar no Fica do Anchieta, tu tinha que ter 50% de músicos anchietanos. E só o Jotes, o baterista, era anchetano. Tá, e aí? Aí eles chamaram um cara com uma guitarra desligada, bicho. A banda não tinha baixo. E o cabo ia pra baixo do palco, e só pra tinha gente um terceiro cara, E eu... um quarto, até né? a minha desconfiança é que a gente não ganhou por isso, porque a música era muito legal. Porque, enfim, tinha 2 guitarras funcionando e uma desligada. Te lembra da música? Caramba, velho. Tinha Não Quero Estudar, Cachorro Quente Envenenado, umas que se perderam nas brumas do tempo aí, Boas músicas. Ou seja, vocês chamaram os caras pra fazer figuração, então, é isso? Só que eu ainda não tava. Eu jamais faria uma coisa dessas, não me envolva nisso. Só tocou o Jotes, eu e o Flávio. Daí esse amigo do Jotes, ele escreveu como se ele fosse um integrante, plugou a guitarra e a outra P10, ao invés dele colocar no amplificador, ele atirou pra baixo do praticável da bateria. Sim. Não tinha nada plugado na outra E daí ficou Eu não me tocando, esqueço mas disso não por um tava detalhe, que a primeira vez que eu toquei com o TNT baixo,
como eles tinham se classificado para a final do FICA, todos os classificados para as finais do FICA iam tocar num evento do Colégio Anchieta, que era o Mocotó do Círculo de Pais e Mestres. Olha aí. Apresentado por um padre lá. Então a minha primeira gig com o TNT foi tocar baixo no Mocotó do Círculo de Pais e Mestres. E uma coisa também, uma curiosidade que tem nesse FICA aí, que foi o primeiro festival de colégio que a gente tocou, que tinha um cara se apresentando tocando piano também. Certo. Não, mas aí foi no IPA. Foi? No IPA, no Recife, porque o João era estudante do IPA, que agora vai estar tocando no show então. do dia 19. Teve um desses festivais aí, não sei se esse é o próximo, então, que o João Maldonado, que é o nosso aliás, estava na hora de a gente ir pro palco e a produção disse assim, não, mas primeiro vai ter um convidado Concura, que um ex-IPA aqui, que vai fazer um som pra nós. Puta, mas quem é essa mala? Tipo assim, sabe? Nós ficamos já indignados. E aí eu reconheci o João. Quando nós estávamos lá no Fundamental, ele era um pouco mais velho que a gente, ele ia pra nossa saída da nossa escola pra dar em cima das gurias que eram nossos colegas. Olha que malandro. Então eu já odiava ele de longa data, entendeu? E aí o cara ainda chega ali e vai fazer uma abertura de piano na hora que a gente vai tocar um jazz ainda, né? Pô, velho. O cara era romântico tá de ainda, sacanagem, né, tipo assim, Eu me lembro que tava super na onda a cor do som, e ele tinha um visual assim, uma pelezinha meio cor de cunho, um cabelinho lisinho, uma coisa meio índiozinho, e ele ia todo de floreado, com uma guitarrinha baiana, meio disfarçado de cor do som, assim, porque a cor do som tava na moda e pá, né? Mas eu não me esqueço desse lance do FICA pelo seguinte, que quando eu fui tocar no Mocotó do Círculo de Pais e Mestres, um evento importantíssimo na minha vida, né? O cara... Uma das coisas foi o seguinte, quando o cara contou 3, 4 e eu me virei pra banda pra tocar, eu tava pisando em cima do cabo do baixo, quando o cara contou 3, 4 eu me virei pra banda e despluguei o baixo. Ei. Então quando começou a primeira música, eu tava com o baixo desplugado. Bzzz, aí e eu não me esqueço também que o padre que apresentou, ele ficou cheio de dedos pra nos apresentar, porque, pô, eram os pais e os mestres, né? Era uma galera mais antiga, mais careta ali, do colégio de padre. E o cara chegou, a gente sabe que, pô, são os nossos guris, né? Vamos prestigiar. Às vezes não é assim o tipo de música que a gente mais gosta. O cara tava quase dizendo assim, é uma porcaria, mas, pô, vamos bater palma pros guris, sabe? O cara já entra dando desculpa. Vamos fazer uma barulhada. Tipo assim, foi muito doido, assim. E eu vi o cara, pô, mas que apresentação é essa? O cara tá nos malhando ou tá nos elogiando? Que demais, cara. Bom, essas memórias são muito boas a gente relembrar por aqui. Eu tava olhando aqui, vocês combinaram de vir com Rolling Stones hoje? Já falamos sobre isso em off, né? Como é que foi uma coincidência. Porque eu acho que tem bastante influência de vocês aqui nessa época de quando vocês começaram, essas influências de vocês vieram muito daí também, né? Sempre. O que mais que vocês... Stones, Beatles, né? Rock britânico, blues. Eu me lembro do Charles John Mayall, né? O Charles ouviu um monte, baixou tudo que é... Tipo, comprou os vinis, né? Na época, assim, né? E... Sei lá, rock clássico, assim, a gente começou e tal. Mas Stones e Beatles talvez seja mesmo. Posteriormente, essa informação que a gente recebeu em casa, que todos os pais ou todos os irmãos mais velhos tinham algum álbum dos Stones ou dos Beatles em casa. Posteriormente a isso, a gente tinha um compromisso também de fazer os nossos álbuns, que a gente com um contrato então assinado, né, com a gravadora, né, e a gente começou a pesquisar então algumas coisas que eram coisas que poderiam ser, né, nos inspirar a fazer boas músicas, né, como chamava o cara que nos vendia disco, não, tu quer comprar esse aqui, a gente juntava os cachê, comprava tudo em disco e ele, esse aqui é o pai deles, é o pai do pai deles. Tem que conhecer esse aqui que é o pai deles. Tipo, aí começamos a comprar vinis, Ten Years After, e aí o cara começou a mostrar coisas, conhecemos Alvin Lee, AC/DC, mais coisas, muita coisa, né, mais álbuns, né, de grupos que a gente já conhecia, mas que a gente não tinha tantos, como Led Zeppelin, The Who, o Tchê, eu me lembro que era fissuradão por The Who, né, Tchê? The Who não precisava comprar nenhum, que o Tchê tinha tudo. O Tchê sabia tudo, contava tudo. Não, sabe, tu falou um troço que eu sobre, por exemplo, Stones, a gente com a camiseta. Por acaso estamos dois de Cara, Stones. eu acho, né, só uma... Que a gente vai montar uma banda cover de Stones. Interna, né, pessoal. Eu acho que hoje eu tenho, né, eu sinto mais a presença, claro, obviamente tu passa décadas ouvindo um artista, né, e entendendo mais, né, inclusive com a questão da gente poder ver shows que sem internet antes a gente jamais poderia ter visto. Acesso, né? A gente tem acesso. Então eu me vejo hoje com, né, eu consigo captar e tento aproveitar isso dentro, né, do meu espaço que eu tenho dentro dos trabalhos com música que eu venho executando ao longo da vida.
E hoje, dentro do TNT, eu acho que essas influências, elas estão sendo muito importantes. Esse trabalho que a gente está fazendo pro dia 19, ele vai mostrar, eu acredito assim, que ele vai mostrar muito dessa, né, de tudo que a gente aprendeu, toda a bagagem que a gente absorveu ao longo desse tempo, né? Acho que a galera hoje estava me perguntando assim, tia, quando é que vai ser? Como é que vai ser o show? Não sei o quê, sabe? Eu disputa, cara, a gente tem feito ensaios agora. O Charles esses dias, eu não tô conseguindo cantar, tá muito alto. Tá tudo muito alto. Tá, e pior que tá mesmo, gente. Porque é um troço que acaba, tem muita energia, a música sempre teve energia. A música do TNT tem essa, ela não tem como ser tocada de outra forma, né? Foi feita daquela maneira. E eu acho que a gente vai fazer um show muito bacana, memorável, dia 19, né? Trazendo toda essa bagagem musical e de influências, histórias, essas historinhas que a gente estava contando agora, de hotel, dos fulaninhos de tal, dos sertanejos que a gente encontrava lá, sabe, do mocotó, do fulano de tal. Isso tudo vai aparecer dia 19, né? Eu costumo dizer assim, pra mim, né? Rolou uma coisa nos ensaios ali, ó. Só pra concluir, não esquece, fazem 20 anos que a gente não toca junto, mas a gente continua tocando. Charles tem o show dele há muito tempo, Charles nunca parou. Né, o Márcio também nunca parou, eu também nunca parei de tocar, eu tive, né, eventualmente a gente está tocando junto, vários, mas fazem 20 anos que a gente não toca, né? Então pra mim vai ser o show da minha vida, cara, sabe? Então eu tô muito feliz aqui, podendo contar essas histórias ao lado de pessoas, né, amigos muito importantes, né, na minha trajetória. Enfim. E complementando isso aí que o Tia tá falando, tem uma coisa que a gente se deu conta, talvez agora com esse momento que a gente está mais próximo, nos encontrando mais para ensaiar e para resolver as coisas necessárias, né, nesse momento. Uma coisa que a gente está sacando assim é que a gente é uma grande família. Uma família nem sempre ela tá por tantos anos junto, né? Uma tranquila, assim. Muitas vezes algumas pessoas da família passam anos sem se falar ou não estão juntas, mas continuam sendo uma família. E eu acho que nesse momento nosso de relação mais acirrada é o que a gente está sacando, pelo menos eu, né? Que a gente estando junto ou não estando, a gente sempre vai ser essa família, e é por isso que a gente teve o privilégio de compor e gravar essas músicas enviadas para nós e que chegam aos ouvidos e fazem e vêm a ser músicas escolhidas como pedaços da vida de muitas pessoas. Isso aí é uma coisa que a gente recebeu pela essência, veracidade de um relacionamento que, como uma família, nem sempre estando junto, mas sempre estando com o coração, mesmo à distância, fazendo parte com muito carinho, né, uns dos outros. A música, eu acho que ela tem o poder de nos eternizar algumas memórias, né? A gente às vezes está num momento da vida, a gente ouve uma música, a gente gosta, a gente vai sempre ouvir aquela música, a gente vai sempre lembrar daquilo. Tantos anos pela frente, tiver velhinho, a gente vai ouvir aquela música, vai lembrar daquela fase. Sem ouvir, aí quando tu ouve de novo, te leva exatamente, de volta. Ela conecta, né, muita coisa ali naquele momento muito importante, assim. E a história de vocês é repleta de músicas espetaculares. E tu trouxe um termo que a gente acaba falando bastante aqui também com outros artistas e tal, sobre essa família, né, de estar na estrada o tempo todo, de criar histórias, criar memórias junto com uma banda e tudo mais. E, bom, vocês é a prova disso que estão há 40 anos, já se afastaram, já voltaram, já. Qual foi o momento mais delicado da banda ao longo dessa história toda aí que vocês avaliam, assim, hoje, né, depois de que tudo isso passou? Talvez eu saiba. Ontem foi o momento mais delicado. Eu queria voltar no negócio dos Stones ali, que é o seguinte, né? Se tu for assim, se tu for num estúdio de produção de jingle, por exemplo, o cara tem que ter os Stones e os Beatles como referência. Certo. Claro, porque o cara assim, preciso fazer uma coisa aqui meio nessa onda, com um produto meio assim, não sei o que. O que tu sabe que é gol, que tu vai botar uma certa sonoridade na roda e vai bater no público instantaneamente. Uma referência meio Beatle, uma referência meio Stones, dependendo do que for a parada, assim, né? Tu me entende? É universal. Então isso chega a ser um truque sujo da produção musical, soar como os Beatles e como os Stones, né? Em termos de arranjo, de coisa e tal. Mas teve uma coisa curiosa que rolou num ensaio ali que falando dos pequenos atritos até, eu tinha dizer assim, por que a gente estava puxando de volta uma música que a gente não tocava há muito tempo, que há 20 anos atrás, quando a gente se juntou, a gente não tocou.
Não vou dizer aqui pra não dar o spoiler, mas o cara disse assim, pô, nós vamos pegar essa música aqui pra tocar, bacana, pô, rolamos assim, pô, legal. Aí, pô, improvisei ele no solo, tinha disse assim, pô, por que tu não faz o solo? Vamos ouvir a gravação. Pô, ouve o solo aí. Ele disse assim, pô, por que tu não faz o solo igualzinho da gravação ali? Tipo assim, tá, não acho que seja necessário. Eu acho que o solo é meu, eu tenho a liberdade de repente improvisar um pouquinho. Mas aí quando a gente ouviu o solo, o tio ouviu, disse assim, pá, totalmente Stones esse teu solo, tipo assim, sabe? Ah, sim. Tu tem Viu a que fazer esse referência na hora. solo aí, porque esse solo é muito bom pra música, porque é totalmente Stones. Pra tu ver como isso aí tá o tempo inteiro, assim, né? Sim. Que é uma coisa meio referência, tipo assim. Se tá uma coisa meio Stones, possivelmente vai ser bom. Tem Tá possibilidade certo. de ser golaço. Tu me entende? Porque, pô, os caras estão aí com 80 anos, né? Sim. A gente não tem incrível. nem 60 ainda, nós temos muito tempo pela frente. Isso eu tenho certeza. Bom, a curiosidade sobre um momento delicado. O que rolou ontem? Porque, cara, a jogada da produção dessa parada, isso envolve, assim, ó, esforço. Vocês estão envolvidos direto. Dedicação, tipo, full. entendeu? Tipo, pô, a gente tá aqui, a gente tá lá, a gente tá fazendo coisas e tal. Claro, não que não seja um prazer a gente tá aqui mas esse isso, papo. Isso aqui E o Tia tá chegando amplifica, agora de um amplifica. trampo ali que ele tem. E, tipo, as redes estão o tempo inteiro ali, tu tem que estar respondendo. E tem muita questão da coisa da produção do show mesmo. Vai ter camiseta, vai ter bottom, vai ter meet Sim. and greet, vai ter não sei o quê. Tem 1 milhão de decisões a serem tomadas e tal. E realmente a coisa... Eu teve um amigo que olhou assim, viu de tênis, um tênis bacana e disse assim, já ganhou uma grana. Eu disse assim, não, cara, tá todo mundo por enquanto só se dedicando, tu me entende? Sim. E toma um tempo sério, assim, né, bicho? Enfim, todo mundo tem família e tal. É uma coisa muito prazerosa pra nós, mas ao mesmo tempo é uma coisa que exige muita dedicação e tem algum estresse no meio, eventualmente, e eventualmente se discorda quanto a algum detalhe. O cara diz assim, eu acho que isso aqui assim tá resolvido. O cara, não, mas acho que não, pô, aí vai sacanagem com fulano ali. Sim. Pô, quanto tu vai pagar pra fulano, pra Beltrano? Vai investir nisso, vai investir naquilo, vai botar quanto de telão, de não sei o quê. Tipo, tudo meio que sobra pra nós. Até porque a gente tá meio que se juntando pra fazer esse único show, então a gente não tem uma equipe grande constituída, porque quando tu tá com um trampo na estrada há anos, tu tem uma galera trabalhando. Pô, a gente tem uma sorte de ter pessoas muito legais com a gente, né? A Beta, que nos trouxe aqui, fazendo a coisa da divulgação, o Sandro, o Graxa, da GX Pro, que tá fazendo a coisa da empresariando ali, centralizando a coisa do show todo e tal. Mas realmente a gente precisa estar muito com a mão na massa, tu me entende? Sim. Tá, tu falou uma coisa aqui. E é uma coisa eventualmente desgastante, eventualmente tu discorda alguma coisa. Agora, eu acabei de dizer pro Charles, por favor, cara, vou te falar uma coisa. Pô, tu te estressou com o Pintado, mas não te estressa comigo, velho. Sabe? Deixa eu opinar aqui. Sim. Me ouve, pô, não te estressa. E é isso, né, bicho? Todo relacionamento tem um pouco disso, né? Tem um toma lá da cá e um abrir mão de pequenas coisas, de negociar coisas e tal. Isso é normal. Tem mais que uma pessoa envolvida ali, é o jogo, normal, né? É a tal da política, né? Talvez isso aí até, Márcio, venha a ser... por isso que a gente começou a conversa dessa forma, né? O fato de eu ter convidado, né, com a saída dos outros integrantes lá no início, antes de gravarmos o disco, ter convidado o Márcio, ter convidado o Tchê para fazer parte do grupo do TNT comigo com o Jots, né? Agora talvez eu tenha ficado numa posição tipo de band leader do TNT. Sim, né? E até com uma responsa grande nas costas para um piá que tinha 17 anos. Naquela instância lá, quando a gente ia gravar um disco daí, uma dessas obras aí que fazia parte do contrato, não tinha celular, não tinha computador, internet, não era por aí. Eu me lembro que eu abri a caixinha do correio lá no prédio, lá onde a gente morava, assim, para pegar correspondência, e tinha um telegrama, e o telegrama dizia assim, daqui 30 dias vocês vão estar em São Paulo e segue em anexo aí, segue aí Imagina no telegrama o número dos PTAs para vocês retirar no aeroporto, né, para vocês estar lá. Então, em 30 dias tinha que ter um puta de um disco, que não podia ser qualquer coisa, porque, afinal, era um disco do TNT, que era a minha atividade principal, né? E eu contei com esses caras aqui, apostei neles, né? E aos poucos, e hoje mais ainda, eu me sinto como se eu me sinto tendo esse compromisso de band leader, mas hoje com a felicidade de poder dividir também com eles, porque não é fácil, né? Tu resolver tudo, como o Márcio está falando, são um monte de coisa que, embora a gente tenha ótimas pessoas que a gente
tenho o privilégio de ter em cada Poder trabalho contar, nosso individual, muita gente boa. A gente conseguiu pegar um trabalho, um do outro e montar rapidamente uma equipe para conduzir isso. Chuta, mas que funciona. Em mais um momento que foi muito rápido, como tudo que acontece com o TNT, como esses telegramas que eu disse que a gente recebia, agora também a decisão de fazer esse show, e ainda esse ano, que foi tomado agora poucos meses antes. Tanto é que o pessoal tá reclamando, já estavam quase todos os ingressos vendidos, porque a gente falou lá no Cater Rock, e daí aí que entraram os lambi-lambi da rua. O pessoal disse, pô, agora que eu vi o lambi-lambi, porque eu não sou muito de rede social, não tava no show do Araújo, e agora eu fui comprar ingresso, não tem mais ingresso para comprar sentado. Então tudo na história do TNT tem muito de ser assim, muito relâmpago e rápido, decidido assim eu acho que é um movimento e é uma postura rock, né? E saber decidir as coisas de forma rápida. E eu fui incumbido por muitos anos de ter essa postura e não poder errar. Hoje posso contar de forma muito mais plena, já contei, mas hoje me sinto mais ainda, né, amparado, né, por todos os outros nossos colegas também que não estão aqui agora, pelo João Maldonado, pelo Fábio Lee, pelo Paulo Arcari, também pelo Felipe Jotes, que em breve vai vir aí nos visitar, mas principalmente nesse momento, nesse inicial nosso da comunicação do TNT aqui com o povo que está há anos aí para nos ver, dividindo essa função aí. E é uma responsabilidade grande, né, Márcio, deixa eu fazer uma outra reflexão. Vai lá, por favor. Cara, sabe que isso aí é um troço maluco, assim, que a gente faz essa, digamos, uma análise, assim, né, relata essas experiências pessoais, ou da banda, né, da gravadora, né, como é que chamou mesmo? E vai lembrando sempre de mais alguma coisa. E aí do compromisso, dos discos, contrato, fazer, porque a gente acabou fazendo, né? Depois da coletânea Rock Grande do Sul, né? Onde o TNT ainda com outra formação, né? Com o Flávio, com o Ney, né? E com as outras bandas, Engenheiros do Havaí, Garotos da Rua, né? Foi o primeiro material que saiu de bandas daqui do Sul. Então, eu falo isso porque talvez um pouco dessa tensão toda, desse compromisso e responsabilidade com os guris de 17 anos, né, venha por conta de uma cena nacional. Porque foi no período que tava ali Legião Urbana, saindo de Brasília, Blitz, capital inicial ali, a Blitz no Rio de Janeiro, Paralama do Sucesso, que era também lá de Brasília, já estava no Rio de Janeiro. Tudo estava nascendo. Como é que é? O Camisa de Vênus na Bahia. O Ira é São Paulo, né? Então tinham vários pontos do Brasil que isso estava acontecendo. Verdade. E acho que, voltando um pouquinho para trás também, isso vem por conta de um período pós-ditadura, né? De abertura, né? Anos 80, galera, vamos tocar, os shows acontecendo, podemos fazer música também, sabe? O comportamento toda da galera, festivais, né? Aqueles festivais no Rio de Janeiro. Canta Brasil, me lembro. Na televisão, aqueles festivais, como é que era? Sim. MPB Shell, sensacionais, né? Eduardo Zeca, um monte de coisa apareceu pro Brasil, assim. E isso estava aqui. E aí a gente tinha uma rádio independente. Uma rádio rock. Uma rádio rock, chamada antiga Rádio Ipanema, que tocava as fitinhas dos caras. Tu podia bater com a tua fitinha lá E aí daqui a pouco, mas te ouvi na rádio, a gente ouviu a nossa música na rádio. Entende? Isso é um troço que cria uma expectativa de futuro muito grande. O sonho fica desse tamanho. Aliás, o sonho está aqui agora. Fica palpável. Vinha de um... Tu tava falando de cenários ali, naquele momento, eu sou de 83, então eu tava nascendo ali quando vocês começaram. Sim. Mas a gente, enfim, conhecendo um pouquinho, assim, a gente sabe que vinha de um momento bem... enfim,
as pessoas não tinham tanta liberdade para se expressar artisticamente. E aí, quando começou a ter essa liberdade de expressão e poder as pessoas colocar sua arte para fora, começou a acontecer isso que tu tava falando, pipocar gente de tudo quanto é lado. E vocês aqui também, né? Juntamente tinham engenheiros ali na época, que mais aqui do Sul? Essa coletânea Rock Grande do Sul, que foi a primeira coisa que os caras chamavam de pau de sebo, né? Pau de sebo. O pau de sebo, aquele troço, pau encebado, quem conseguir subir e tal. Porque os caras lançam uma coisa com 5, meia dúzia de bandas, e se alguma dali der certo e tal, né? Enfim. Esse Rock Grande do Sul, que foi uma espécie de pau de sebo da RCA na época, né? Tinha TNT, Garotos da Rua, Defala, Replicantes e Engenheiros da Havaí. Certo. 5 bandas, cada uma com 2 faixas. Cada banda tinha uma faixa do lado A e uma faixa do lado B, né? Tu vê, foi né, o primeiro registro fonográfico do TNT. Tinha muita gente, porque a gente, enfim, depois 5 acabou. bandas muito legais, com potencial muito legal, assim, né? Exatamente. E aí, uma vez eu falei, até acho que foi pro Tadeu Valério, que foi o olheiro que veio aqui para descobrir, para escolher essas bandas num festival que teve em Porto Alegre, escolher 5 bandas para fazer o Rock Grande do Sul, que o Márcio tratou agora que era um álbum que era um pau de sebo. E eu falei pro Tadeu Valério, me lembro perfeitamente, estava no Rio de Janeiro dentro de um táxi, não sei se estávamos indo pra gravadora, bom lugar, e eu disse pra ele, porque agora depois, posteriormente ao pau de sebo, agora a gente vai começar a gravar os discos. Ele ficou puto da cara comigo, ele disse, não, isso aí nunca vai ser um pau de sebo, esse disco nunca vai ser um pau de sebo, não fala assim, porque isso aí não é um pau de sebo. Porque o pau de sebo, teoricamente, que chegasse no topo se dava bem, os outros não. Sim, e ele disse não. Ele disse que todos os grupos que estavam ali, o plano dele desde o início, podiam estar um em cada disco, sim, se aqueles grupos tivessem ali, cada banda gravaria o seu próprio disco. Nesse sentido não era mesmo, tem toda a razão. Nesse sentido não era, tem que fazer justiça com o Tadeu Valério. Que baita. Tu falou sobre o show, a apresentação única. É real mesmo? Ou vocês têm uma coceirinha ali que de repente pode acontecer alguma coisa? Eu vou te dizer, a gente, até o presente momento, o que a gente tem planejado é esse único show. Nem possibilidades, nem conversas. Mas isso até o presente momento, daqui a 5 minutos pode não ser também. Porque tu contou uma história também sobre o lance do dia do Caterrock que vocês fizeram a apresentação surpresa lá, né? Até o último segundo estavam negando tudo, né? Fizeram alto Sherlock Holmes. Como é que foi essa história? Porque, aliás, eu acho que eu vou estender a pergunta, porque talvez pode encaixar com essa tua resposta. 40 anos de história e tudo mais, talvez seja esse o motivo, não sei. Mas o que levou vocês a sentar de novo, reunir todo mundo, chamar a família de volta? Galera, vamos se reunir, vamos fazer esse show aí e tudo mais. É uma boa pergunta. Como é que começou a achar? Acho que foi saudade mesmo. Teve uma pessoa que veio falar a gente ficou sabendo que ele estava falando com um por um. E aí eu achei que estava rolando muito ruído nessa comunicação. No passagem já teve sondagens assim, né? Ao longo desses últimos 20 anos, de um cara chegar e falar com o outro. Teve um momento que eu disse, eu só faço se for em tal e tal condição. Teve um momento que talvez eu tenha dito que não faria de jeito nenhum. Teve um momento que eu disse, eu faço se for assim. Aí o cara foi falar com o tio disse, pois eu não faço de jeito nenhum. Bom, então não vai rolar. Aí passa mais 5 anos. De repente pinta uma proposta, uma ideia, e o cara diz, acho que seria legal fazer. O principal de tudo isso foi talvez a grana... Opa, desculpa. O principal de tudo isso... O tênis novo. O principal de tudo isso, cara, foi uma coisa que tá no nosso coração há muito tempo, que mesmo a gente não estando juntos, assim, não estando se relacionando, aquele carinho, né, de família, como eu falei antes, que a gente tem, mesmo estando separado, né? Muito papo que rolou, muito ruído de comunicação, que um falou disso do outro, e o outro falou do entendeu? Fora o que a gente falou mesmo, mas... Também. Né, pior foi o que falaram. Claro. E eu acho que a saudade também de estar junto, de querer, e eu acho que o destino contribuiu para isso, dizendo que a gente tinha que estar mais junto. Eu confesso que eu tô de todas as formas tentando brigar com eles, não consegui ainda. Perfeito. Qual foi o período mais longo de paz dentro da banda? Acho que alguns meses. Meses? Olha! Não, agora a gente tá muito em paz, tô brincando. A gente, para fazer essas músicas que a gente fez, a gente sempre teve muita paz, né? A música e a criação de uma música e o compromisso de fazer uma música e o nosso empenho, porque o que a gente queria não era fazer uma música, a gente queria fazer uma música que tocasse para sempre e que o dia que a gente não tivesse mais aqui, ela continuasse tocando e a gente fosse lembrado
através dela. Era isso que a gente pedia a Deus cada minuto, cada vez que a gente se encontrava para... Isso já era consciente lá desde o início, quando vocês eram... Sim, Isso é desde uma coisa meio criança. Charles, mas acho que é relevante. Acho que Sim, uma vez eu me lembro perfeitamente, eu estava na frente do Colégio Anne Frank batendo um violão com o Flávio, uns violão trovadores de nylon, fazendo uma música, não sei se era Cachorro Louco ou alguma outra, e ele disse assim para mim, pô, legal é que o dia que a gente não estiver mais aqui, as pessoas vão escutar essa música que a gente já acabou de fazer aqui na frente do colégio e vão lembrar da gente, né? Oh, que então, demais, sempre, mesmo estando com ele, fazendo uma sessão de composição com ele, posteriormente com meus colegas, ou com todos que eu compus, eu sempre prezei muito, né, esse pensamento nosso, aquilo que eu também sabia, que a gente sabia, e que o Flávio traduziu em palavras para mim aquele dia, né, de tanto que ele gostou daquela música que a gente estava fazendo naquele momento ali, ele conseguiu falar isso aí, colocar para fora para mim, e... Foi Cachorro Louco que vocês fizeram, né, na frente da escola? Talvez, cara. Eu não, tu não lembra? eu não me lembro. É a mesma coisa da música que eu te perguntei do TNT no teu primeiro programa, assim, saquei, não vou saquei. dizer. Tem coisas que mas vem, tem coisas que não. é. É. Teve tanta coisa, esse próprio comentário dele aí foi uma coisa que, foi uma coisa que marcou mais do que a própria música que a gente estava fazendo. Né? Foi uma coisa, uma coisa forte, né? Pô, a gente não vai mais estar aí. Flávio tinha uma né? coisa que eu me lembro de entrevista ali com... Eu tinha acabado de sair, eu acho que quando teve aquela coisa, tem vocês numa garagem ensaiando e tal, com um baterista alemão, okay? Que o repórter vai perguntar pro Flávio, ele diz, não, eu quero limusines e muito dinheiro e não sei o quê. E sempre teve uma tripe, assim, que ele meio que tinha certeza que aquilo ia ser uma coisa grande, assim, um troço doido, assim, né, na cabeça da criança, assim. E esses dias a gente estava comentando que os Cascaveletes chegarem, mais tarde os Cascaveletes chegarem em São Paulo e ele chegar num restaurante e dizer, não, o negócio é o seguinte, bota uma boia aí pros caras, porque a gente vai ficar muito famoso e a gente vai te enxergar depois. Pô, tu imagina em São Paulo, capital, Sim. um guri chegar num estabelecimento e dizer os caras, tipo assim, vaza daqui, entendeu? Eu sei lá, né, cara? Mas ele tinha muito essa onda, assim, de uma coisa de estar muito convicto, assim, e consciente de que aquela coisa ia render frutos, assim, é um troço muito doido, assim. Tu falou uma coisa sobre ser atemporal, né, cara? Eu acho que as músicas do TNT têm essa característica, e eu acho que é por causa disso que tem tanto hit, né? Mas eu queria dizer, assim, eu acho que assim, também como uma coisa que pode ter me motivado a topar, a gente se juntar e fazer um show, é o seguinte, bicho, que quando a gente toca rock gaúcho por aí, aparece muita piazada nova que não tem idade pra, se marcar, sei lá, tu nunca vi um show do TNT, por exemplo, né? Talvez uma, então é o seguinte, tipo assim, meus filhos, os filhos do Charles, filhos do Tchê, não tiveram oportunidade de ver um show do TNT, entendeu? Sim. Enfim, por um detalhe, meu filho tá estudando fora, não sei o que, não vai estar presente, mas ele estar vivo no momento em que acontece um show do TNT, tu me entende? Quando a gente eu acho que isso é uma coisa importante, né, Charles? muito importante. Né? Muito tipo assim, isso aí é o que exatamente o que ele vamos perguntou. fazer um show para que essa nova geração possa ter um gostinho do que foi o TNT. Quando a gente se afastou, eu e o Flávio, na entrada do Tchê e do Márcio, a gente ia subir para gravar músicas que eu tinha feito com o Flávio na época. Sim. Como Ana Banana, Cachorro Louco, Odeb, Entrar Nessa, Identidade Zero, Estou na Mão. E essas músicas aí, elas tinham um apelo um pouco. Flávio, quando ele abriu o TNT para fazer os Cascaveletes, né, e que a gente começou a gravar, né, finalmente aqueles álbuns que a gente tanto esperava, o Flávio começou a ter, já antes, né, quando a gente fazia essas músicas, um apelo um tanto sexual no discurso das músicas. E eu não compactuava de forma plena com aquilo, porque eu sempre fui muito fã, assim, também, além de rock, de escutar Rádio Gaúcha com meus pais no domingo de manhã, que eles não trabalhavam, e eu estar escutando ali José Mendes, tipo, Para Pedro, né, tá escutando No Aperta Aparício, aquela coisa. E são coisas que ficaram na minha cabeça, assim, de músicas que funcionavam de forma muito inocente e que tocavam o coração de uma criança, como eu era, né? Uma criança, não tocava ainda, eu tinha 5, 6 anos de idade nessa época. E com a saída do Flávio, eu dei uma lapidada nas músicas e coloquei elas do jeito que eu gostaria que elas estivessem, para que elas fossem radiofônicas. Porque o Flávio, ele não se importava se elas iriam ser radiofônicas ou não, ele sempre teve muito disso. Elas vão funcionar do jeito que eu quero. E nisso a gente não concordava. Eu era mais objetivo, o sagitariano, e ele era, né, o aquário, né, a arte em potencial, assim, querendo dizer que ele podia falar o que ele quisesse ali, que de qualquer forma eu disse, não é bem assim, eu acho que a gente tem que ir por aqui. Isso foi uma coisa que abriu muito as portas por TNT, talvez de forma até mais ampla do que pros Cascaveletes, né, o fato dessa lapidada que eu dei antes de nós irmos pro estúdio, claro que com a anuência dele, na época, porque nós somos parceiros das músicas 50%,
igualitariamente, né? Mas eu não faria isso sem mostrar para ele, tanto é que ele leu e assinou. E posterior a isso, então, a gente começou a conduzir a composição, né? Eu, o Tchê e o Márcio também, e gravar do jeito que a gente achava que elas iam estar no lugar onde deveriam estar para que a gente trabalhasse o quanto a gente queria trabalhar. Perfeito. Foi o que aconteceu. A gente, mesmo sendo moleque, mesmo sem ter assim, uma experiência, né, avantajada, não morando no centro do país, a gente tinha bastante responsabilidade, sabia o que queria, né, compromisso e queria. Talento também, né? O principal, queria, sonhava. Sabia que aquilo ali poderia, se a gente conduzisse do jeito que a gente sabia, juntos se transformar na realidade que a gente queria. Cara, tu falou uma penca de hits, né? Poderia continuar falando, inclusive. Só falei do primeiro disco. Então. Mas depois a gente continua. Tem o segundo, tem o terceiro, que segundo o meu filho que tá aqui no estúdio, o Kim ali, ele gosta mais do primeiro do terceiro. O segundo, depois ele gosta do segundo. E por último ele gosta do primeiro, que foi isso que eu falei. Mas deixa eu depois a gente tem Não Sei, tem Nunca Mais Voltar, tem Irmã do Dr. Robert, tem Gata Maluca, tem Alazão, tem Daqui Pra Frente, tem Deus Quis, tem Charles Master, tem... Alguma dessa correu o risco de não ser gravada, por exemplo? Alguma dessas que viraram É uma boa pergunta. muito hit? Porque, tipo, hoje, olhasse pra trás assim... Cara, eu vou usar o termo. Cara, é uma música muito bagaça, assim, que tem. Ela. Cara, a gente nunca tocou ao vivo. Já sei. Essa é real, a gente nunca tocou ao vivo. Que era um pedacinho do som que eu tinha, que ela foi gravada no terceiro. E aí o Barriga, que estará com a gente, que foi o nosso produtor. Tá vindo aí pro dia 19, foi produtor do o Reinaldo nosso. Barriga tá lá com seus 70 e picos. Um cara sensacional que nos ensinou um monte. Era Produziu os três guitarrista, discos. né? Ele produziu Era um guitarrista da Jovem Guarda, né, que tocou com todos da Jovem Guarda, que posteriormente também trabalhou em grandes álbuns do cenário nacional, rock, sertanejo, Produziu samba, várias tudo. bandas, do Selo Plug. Do Selo Plug, ele foi quando a gente foi gravar. Inclusive no Rock Grande do Sul, ele fez essa função aí pros engenheiros, né? Sim, ele fez a função pros engenheiros, porque o Malu ele tava depois muito nenhum de cobiçado, o nós. Malu ele que ia fazer os engenheiros, mas ele tava... Malu não, desculpa, o Liminha, tava muito cobiçado, ele ia fazer com a história do RPM, acho que era na época, possível, e daí ele começou a produzir 20 bandas ao mesmo tempo, e na época o Liminha fez os engenheiros, então, e nós foi o Joe Tanase que fez, né? O Joe Gaúcho, do Rio Grande do Sul. Depois, nos nossos álbuns, passou o Barriga, então, que foi o que fez os engenheiros no... E o Barriga, ele tinha uma coisa muito legal, que era o seguinte, a ideia do pessoal, do cast esse que eles montaram, esse cast que eles montaram, era pegar as bandas, levar pra lá, mas botar esses produtores, e os produtores, então, darem uma transformada na banda. E a ideia do Barriga era totalmente contrária a isso. Ele queria ver a banda do jeito que ele era. Jogo duplo. Ele fazia um jogo duplo, dizendo que ele estava do lado da gravadora. Ele chegava pro chefão da gravadora e dizia, não, fica tranquilo que eu vou deixar tudo bem. Aí chegava no estúdio e dizia, gurizada, vamos dar. Fato que vocês querem, que é o que eu quero ouvir. Entendeu? Massa. Que, cara, né? Porque aí tu não tira o lance... Deixa eu só terminar. Tira o tchan da banda. Mas, pô, é legal dizer que ele produziu do Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Replicantes, De Fala, Isso. Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí. E as bandas de São Paulo também, né? Fora, Violeta de Outono, uma infinidade mas de só outras pra bandas. Vai responder lá. a pergunta, quando tu perguntou se alguma teve chance de não rolar, eu não me lembro, mas essa música que eu tô citando agora, ela foi resolvida de última hora pra colocar mais alguma coisa no disco, porque eu acho que o Noite Vem, se não me engano, ele tem 11 faixas. Eu acho que ele sempre tinha um 12. Então o Barriga chegou assim, cara, você não tem mais nada. Eu não me lembro, inclusive foi o terceiro disco do TNT, ele foi gravado num estúdio que na época, assim, a gente praticamente foi cobaia de uma mesa digital gigantesca. Sim, se chamava Estúdio Loche, né? E essa música que eu tô citando agora. Mas ele estava sendo inaugurado numa nova. Ele tinha existido como um lugar menor, gravou coisas clássicas desse lugar menor. Porque era um estúdio de excelência. A Rita Lee tinha gravado. Mas aí eles se mudaram para um super pavilhão industrial para fazer um estúdio assim, state of the art, né? Um troço básico. Existe ainda hoje. E ainda tava um tiozinho marceneiro lá botando. Puxando os fios lá ainda. Ajustes lá no negócio, numa outra sala e tal. Né? Quando a gente chegou, a Rita Lee estava terminando um dia. Não, já chegou lá com os cases, equipamentos, cara. Tá, mas enfim, só pra concluir. Essa música é uma música que se chama Estou Louco por Você. Eu tinha um pedacinho, aí o Barriga, vamos fazer uma outra parte pra ela. E aí, quer dizer, então essa música era uma música
que ela não era pra Ela ter não era pra acontecido, ter saído, mas foi uma experiência que a gente teve de estúdio. Pô, precisamos mais material. E O ela é que muito tu tem? maluca, assim, Eu tenho essa eu questão. acho ela muito Eu acho Um que- troço meio emo, assim. Antes do emo, Aliás, Charles, se eu não me engano, ele é a única música de toda a nossa discografia que tem uma subida de tom. Aham. A gente nunca fez. Que é um recurso clássico, assim, né? Subir o tom da música e tal. Então, enfim, é só pra... Mas, cara, a gente sempre teve certeza, quando a gente concluía o material, a gente sabia que aquilo ali tinha que ter investimento no estúdio, e era isso. Que massa, cara. Bom. Eu queria saber também sobre o que vem pela frente. Assim, eu sei que vocês se reuniram, eu sei que vocês já me responderam sobre a possibilidade remota de, quem sabe, acontecer. 40 anos de estrada, sei que vocês também têm a carreira de vocês, né, tocam, enfim, projetos paralelos e tudo mais, da TNT. Mas isso é uma coisa que vai até tem dias contados ou não? Vocês que pretendem ficar aí até quando der, quando conseguir tocar, quando conseguir sair de casa, quando conseguir fazer esse rolê? Já pararam pra pensar nisso? Como é que é? Como é que você se relaciona com essa ideia? Cara, eu tenho uma opinião formada, tá? Eu já falei com a galera sobre, que é o seguinte, em 92, quando a gente terminou, tinha lançado o terceiro disco, o país todo tava meio de... se achando, as melancias se ajeitando, porque a coisa do vinil tava aparecendo material já digital, CD tava chegando, né? Os caras já estavam percebendo que o mercado do vinil tava arrefecendo, que tava as coisas estavam se comportando de maneira diferente. MTV chegando. A MTV aparecendo. Revolucionário, né? Sim. Pô, videoclipe, Sim. música com visual. E a gente concluindo um contrato, né? Ou seja, ter gravado o terceiro disco, o terceiro álbum, né? A gente não sabia o que ia acontecer dali pra frente. Aí, cara, a gente começou a fazer show, e aí, cara, eu me lembro que num rompante, eu me lembro exatamente assim, uma manhã, eu acho que eu tive uma treta com o Charles, assim, aí eu, velho, eu estava no ensaio, velho, quer saber? Botei minha guitarra no estojo e me mandei, tô fora, né? E aí os guris continuaram, que foi legal, ainda frutificou um pouquinho, porque o Flávio retornou à banda, né? Pra preencher Os caras a vaga gravaram. do Tchê. E nós gravamos duas músicas totalmente independentes. Fomos de novo nas rádios, depois de ter tido uma carreira discográfica no centro Duas do país. músicas muito legais. Fomos pras rádios com uma fitinha dizendo, lembra da gente é o TNT, estamos com uma música nova e tal. Só que uma coisa ainda era muito fresca, a gente tinha tido tocado muito e tal. Pô, TNT com música nova, vamos tocar, bota aí. Massa. E foi a primeira vez que a gente se autoproduziu também, né? E fizemos duas músicas ali, que é o Tá na Lona e o Você, Isso Me Deixa Insano, né? E as músicas tocaram bastante, deram uma sobrevida legal, assim, ainda pro TNT, né? Esse é o parênteses. Vai. Né? Bueno, então, cara, só que aí aconteceu, porque o Armandinho passou ali também. É verdade. Né? Caramba, foi nessa época que ele passou? Foi bem nesse período 2000 e uns 92, 93. Aí, cara, o que acontece? Aí eu não sei como é que a gente acabou nos falando mais. Acho que o TNT parou de fazer show, não deu uma... Tipo, não anunciou, acabamos a banda, nós vamos parar no... Eu me lembro que eu era fim de anunciar o fim da banda, em vários momentos o Aí, Charles achava que não. Aí o que aconteceu? Eu lembro que alguns anos depois, não sei como é que é, cara, quando eu me vejo num palco, acho que era do Opinião, cara, galera botando gente pela culatra, assim, né, cara? E aí a gente teve um retorno. Aí também não sei como é que acabou ali, naquele momento. Aí, cara, eu sei que aí em 2003 a gente se reúne para fazer o disco ao vivo, né? Pela Orbit, né? Foram lançados 2 álbuns, tá? E aí a gente fez mais um monte de show, não sei o que, a banda, ninguém anuncia nada, a banda ela para de... Você tira umas férias, volta. Cara, é uma coisa... Eu era afim de anunciar um final, porque eu acho que é o seguinte, quando tu morre de inanição, assim, tu vai dizer, cadê os caras que eu nunca mais vi? Meio que perde um lance. É legal, tipo, olha aqui, ó, nós estamos legal, estamos tocando no rádio, estamos com tudo, mas vamos encerrar as atividades. Okay. Tu aproveitar essa visibilidade pra dizer, vamos encerrar as atividades como TNT. Tive acho que uma discordância com o Charles, que o Charles, isso aí não tem nada a ver, mas como o astral já tava meio complicado, assim, então que se dane. E a banda foi meio que, ela ia meio que sumindo, assim, tu me entende? Não ouvi mais falar dos caras, nunca mais tocaram. Eu preciso só concluir uma... Manda. É uma coisa assim, que comercialmente não é muito legal. Mas eu também não penso muito assim, vai. porque, digamos,
o TNT tem uma atmosfera mitológica. A galera vê, sabe, tem uma coisa assim, ninguém sabe, tu tá perguntando, vai rolar, não vai rolar. Qual foi o momento que isso? Faz parte da história. Antes do anúncio do dia 19, a gente é algo imaginário, uma coisa que tá no emocional das Etérea. pessoas, na fantasia. Sim. Agora não, agora nós somos reais, nós vamos estar se apresentando dia 19. E isso, acho que até comercialmente, lá pela Santa, se tu não sabe administrar, se a gente não tem poder, pode ser uma coisa até negativa, porque tu tá tirando algo que é da fantasia das pessoas, que tá no universo, Sim. do imaginário, para tornar isso uma coisa real, né? Então, quer dizer, agora a gente é real. Até quando vai ser real? Até o dia 20, que é sexta-feira, né? Então, eu acho que é um lance legal da gente poder administrar. Lidar com isso. É muito louco, né? É diferente dos engenheiros do Havaí, é diferente de nenhum de nós que estão há 300 milhões de anos no planeta, nem sei, acho que estão até são mais antigos do que o Raul Seixas. Mas, então, né, é uma característica muito louca, assim, né, cara? E nós somos muito explosivos mesmo. Sim. Isso é um fato. Tá dando pra ver. Mas eu até perguntei assim, eu acho que até a pergunta foi bem mais ampla do que somente pensando em TNT, mas em relação a vocês. A música. Porque eu acho que o artista, ele tem esse negócio, né? O artista, eu acho que ele vai querer fazer isso pra sempre na vida. Não sei se ele tem algum dia, eu vou parar com tantos anos. Eu acho que não tem muito, acho eu, né? Não Eu sei. acho que não, bicho. Bom, mas enfim, vamos esperar aí Eu pretendo pra... seguir enquanto eu puder. Enquanto puder. Então tá, a gente também aqui vai Tomara que a gente ficar possa torcendo seguir por que bastante o melhor aconteça aí. Se depois do dia 19 vocês resolverem, vai ser sensacional, até porque tem gente que nem vai conseguir ver, né? Tu falou que algumas pessoas não conseguiram o ingresso ainda. Enfim, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer aqui, a gente tá chegando no final do nosso tempo, mas foi um prazer trocar uma ideia com vocês. Todo nosso, cara, muito legal. É sensacional olhar para a história de vocês, assim, por mais que eu não tenha acompanhado desde o início, mas ver que vocês deixaram todo esse legado que foi a música de vocês, que é a música de vocês, e que ela continua ainda presente na vida nossa, né? Enfim, de quem acompanhou vocês desde o início, de quem foi daquela mesma geração, da geração das novas gerações, e isso é só por causa da música. A gente sabe que é só por causa da música que faz isso. Vocês fizeram isso, colocaram na música o que vocês tinham de melhor, eu tenho certeza disso. Então, que vocês possam, se for no dia 19, um show icônico, pontual, que seja o espetáculo que vocês estão preparando, eu sei, e que se for para continuar, eu espero que vocês continuem por muito mais tempo, e que se for para continuar também, que seja uma continuidade, né? Não, vocês não tirem férias tão cedo de novo. Que legal. Que demais. Obrigado. Sensacional. Obrigado ao Tchê, obrigado mais uma vez ao Márcio e ao Charles. Vocês estão em casa aqui na Atlântida, não é preciso nem dizer, mas vocês estão de casa aqui e voltem sempre. E se vocês tiverem novidades depois do dia 19, a gente vai querer saber aqui também. Que legal. Pode ser? Que ideia. Palavras para encerrar, então, Charles. Próximo de agradecer, dia 19 lá na pista Dia 19 na pista, lá no Araújo. Quase no Ocidente, pertinho, do outro lado da rua. Dia 19 lá no Araújo, então... Finalmente, né? Vamos lá. E agora é só os últimos detalhes do ensaio, então, é isso? A que gente falta. tem umas 2 semaninhas ainda, a gente tem alguns encontros, mas tá muito legal, cara, tá muito divertido, né? Tá sendo um ótimo exercício musical e de relacionamento também, né, cara? Boa. O recado, enfim, a mensagem que eu deixo é só de agradecimento, cara. Eu acho que a gente tá aqui muito por conta do público, né? Das pessoas que né? Enfim, cara, que sempre tiveram do lado, que acompanharam, compraram disco, né? Que manifestaram carinho ao longo desse tempo inteiro, sabe? Isso é muito importante, na real, super beijo para todo o pessoal da Atlântida. Boa. Tá? Que nos recebeu e sempre nos recebe aqui de braços abertos. Tamo junto. Né? E pro programa Tá Vazando aí. É nóis. Que tenha ficado legal, que o pessoal curta por muito tempo. Assistir esse nosso papo aqui descontraído contigo. Certamente. Conduziste muito bem aqui, deu certo. Obrigado. Viu como tu entraste com a música do TNT. Começou bem, vai bem sempre. Tudo tem uma explicação. Né? E os nossos últimos 45 minutos, então, pro Márcio Petraco falar. Pô, só isso. Só isso. Só pra introduzir. Pô, bicho, agradecer o espaço aí. Vamos dar-lhe, vamos pra cima, vai ser sensacional.
sensacional, vai ser muito legal, vai ser uma noite épica. Sem dúvida. Senhoras e senhores, TNT aqui no nosso Tá Vazando Entrevista, espero que tenha gostado, comenta aí, deixa o seu like, deixa a sua inscrição se você não é inscrito no nosso canal ainda, e se você acha que alguém vai gostar desse nosso papo, por favor, compartilhe aí com a galera da sua roda de amigos, de amizades, tá bom? Até a próxima, aquele abraço.